Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 10 de outubro de 2023, uma terça-feira de uma semana mais curta, porque quinta-feira é feriado e sexta-feira é emenda de feriado, mesmo que a bolsa funcione. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada no que está acontecendo nas principais notícias que estão circulando no mercado financeiro hoje. Começar falando pelo discurso do vice-presidente do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que veio falar em púlpito com relação aos impactos que a guerra pode trazer ao setor econômico e minimizar a informação com relação a esses impactos, dizendo realmente que está tudo controlado com relação à parte econômica, tá? Entre a guerra de Israel e o Hamas. Literalmente falando diretamente com relação ao barril Brent de petróleo, que chegou a subir 5% logo quando estourou a guerra, mas depois caiu aos preços que estamos acostumados a ver. Também tem informação de agenda vazia hoje não tem muita informação com relação a horários impactantes da bolsa. A gente vai para o calendário econômico agora para conferir e não tem nada que possa trazer a gente uma liquidez no mercado, uma notícia que possa movimentar os mercados que está agendada, algo fora do que está agendado sempre pode acontecer, a gente sempre pincela isso. E normalmente nesse horário eu falo para vocês dos horários importantes da bolsa, começar falando pelas 9 horas abertura do mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abertura do mercado à vista, e quando abre o mercado à vista é quando eu gosto de operar, quando tem injeção de liquidez pela abertura das ações em si e também provavelmente virada de tendência ou até força na direção da tendência, e eu consigo já ler o movimento que aconteceu entre 9 e 10 horas. Também tem informação das 10h30, abertura da NYSE, mercado americano, que faz a mesma coisa que acontece quando abre o mercado à vista, pode ter inversão de tendência e certamente tem injeção de liquidez, a gente sempre fica atento na abertura do mercado americano. E agora vamos dar uma olhada na cotação dos principais índices e bolsas mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou inteira em alta. Nesse momento, Europa opera inteira em alta, Estados Unidos também inteira em alta. E falando da nossa bolsa dolarizada, os principais indicadores do mundo, EWZ fechou com uma alta de 1,50%, barril Brent de petróleo numa leve queda de 0,61%, minério de ferro numa queda de 1,25%, DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,16%, VIX, que é o índice da volatilidade das SP500, mais conhecido como índice do medo, numa queda de 0,90%, e as bitcoins cotadas a 27.691 dólares. E agora, para você que está me vendo pelo Instagram, eu vou desejar para você um forte abraço, um bom dia, lucro no bolso, gain, que é o que importa no final do dia, mas você que está no YouTube continua, porque agora a gente vai fazer a análise dos ativos, índice futuro e dólar futuro. E para você do Instagram, se quiser ver, conferir essas análises, corre lá no YouTube que você vai conseguir visualizar todas essas análises. Forte abraço, bom dia, até mais, pessoal, vamos lá. Para você do YouTube agora, vamos dar uma olhada no que está dinheiro no bolso, comida na mesa, vamos olhar índice dólar futuro e sempre nesse momento falando que não é uma indicação nem de compra nem de venda, é uma análise de ativos, e começar falando por literalmente o que eu disse que ia acontecer ontem, aconteceu, óbvio, o movimento estava muito cantado, muito óbvio, estava muito estressado o movimento e fez exatamente isso. O mercado abriu com um gap de baixa, como falamos dessa possibilidade, depois lateralizou e deu uma pancada de alta de uma vez, não dando muita oportunidade para se operar, e depois o mercado não fez mais nada, mas foi em conformidade, em linha com direção a esta parte superior, que era uma zona de resistência, onde eu disse para vocês que existia muita probabilidade do mercado fazer esse movimento e fez, tá? Então isso é importante, a gente sempre tentar mapear o que o mercado vai fazer para quando aparecer uma oportunidade, a gente tá andando em linha na direção da tendência, tá? Isso é importante para que a gente consiga fazer um day trade de qualidade e terminar o dia com lucro no bolso, como eu sempre falo. E agora, o que pode acontecer com o movimento do preço, tá? Vamos evidenciar aqui. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o IFR. O IFR nesse momento está tocando a região dos 70% que pode entrar força compradora. Como o movimento foi muito direcional e muito forte ontem, fato é que hoje pode acontecer sim um pullback, voltando aqui nas médias de 9 exponencial e na média de 20 aritmética, essa média verde. 9 exponencial a roxa, 20 aritmética a verde, que já está alinhada apontando para cima, tá? Uma vez que fez esse pullback, a gente pode ter uma continuidade de tendência para o mercado vir buscar esta zona de suporte, que é uma região sim, que vai ser um pouquinho chata de se passar, não impossível, e aí vindo buscar a média móvel de 200 períodos. A gente está numa mega trap zone, e eu digo mega porque trap zone é quando o preço está entre as médias de 20 e de 200, mas a gente está num range de distância muito grande, a gente está falando aqui de um range de distância praticamente de 2.800 pontos, o que dá mais que um movimento de um dia do índice.
índice. Lembrando que o índice costuma se movimentar, isso é a média, isso não é que ele vai fazer, em 1.700 pontos. Exemplo disso é ontem que ele se movimentou muito mais que 1.700 pontos. Vamos dar uma olhada rápida aqui no diário, para ver se o diário diz alguma coisa pra gente. Olha só, o diário diz bastante coisa e ontem eu falei isso para vocês, tá? Vamos só pegar aqui esta ferramenta triângulo, afastar ela e pontuar. Ontem eu falei deste candle que deu, tá? Na sexta-feira, com este pavio aqui gigante. Eu vou evidenciar esse pavio usando a ferramenta pincel para deixar ele bem iluminado para vocês entenderem literalmente o que eu estou falando, ó. Este pavio enorme e com volume financeiro, parte inferior da tela. Olha só, o volume financeiro acima da média de 20 períodos. Isso está dizendo pra gente o quê? Tá? Que tem volume financeiro, teve defesa dos comprados empurrando o preço para cima, para que o preço não caia mais. O IFR trabalha levemente abaixo da linha dos 50%, querendo fazer um movimento acima da linha dos 50%. Isso pode acontecer hoje, tá? Porque este candle aqui validou este candle aqui. Aí você fala, Adriano, que candle é esse aqui? Esse aqui é um martelo de alta. O candle se formou numa região de contexto. Qual é a região de contexto? Esta zona de suporte formada, uma lembrança de preço formada há muito tempo atrás, e aqui eu vou evidenciar para vocês, para deixar todos os pontos bem claros para que vocês entendam. Olha, formada nesse ponto aqui, a gente está falando do dia 31/5 de 2023, foi quando ele fez sua lembrança de preço no momento de impulsão e retração no pullback na formação do pivô. E aí agora a gente vem buscar esta região com este candle empurrando o preço para cima, e esse candle aqui sequente validou, porque foi um candle de corpo voltou só volume financeiro. O volume financeiro chegou bem perto aqui da média móvel de 20 períodos aritmética, mas a gente acompanha o movimento de hoje para ver o que vai acontecer. E agora, vamos dar uma olhada nos 60 minutos só para finalizar a análise do índice e correr para o dólar, que também tem muita coisa para se falar do dólar hoje. Então, o índice me sugere nesse momento um movimento de comportamento de pullback. Muito provavelmente ele abre o dia fazendo um pullback, uma queda ou até um gap de queda para depois um movimento de alta. Só se acontecer uma coisa muito fora do comum para ele fazer um forte movimento de alta bem direcional que não nos dê o pullback, não faça buscar a média, tá? Vamos lá dar uma olhada agora no dólar para ver o que o dólar está nos trazendo. E o dólar também tem muita história para contar hoje, tá? Ontem eu disse para vocês e de novo aconteceu. Vamos olhar dólar de 60 minutos. Ontem eu falei para vocês, olha, a possibilidade é que o dólar faça um movimento inverso do índice, ou seja, faça um movimento de queda. E foi o que aconteceu durante o dia de ontem, tá? O mercado abriu com um movimento leve de alta aqui, chegando a sugerir um movimento acima da média móvel de 20 períodos aritmética, lateralizou praticamente boa parte do dia e lá para as 12h30 da tarde, assim como no índice, deu esta pancada de baixa, este candle aqui de corpo e volume. Olha só o volume financeiro na parte inferior da tela, acima da linha de 20 períodos. E foi de uma vez não dando oportunidade de entrada, depois o mercado lateralizou e não fez mais nada consistente para que a gente conseguisse fazer uma tomada de decisão de venda e conseguisse extrair lucro do mercado. Então, certamente ficou perigoso porque o mercado estava esticado. E antes de continuar essa análise, fomos para o diário para mostrar para vocês o inverso que eu disse do índice, e eu já vi isso acontecer no momento recente, principalmente este ano, em maio, no mês 5, e aconteceu de novo. O mercado fez esse movimento bem direcional de alta e fez este candle que eu falei para vocês, ó. Este candle aqui é uma estrela cadente. Vou evidenciar para vocês este pavio, tá, grande, que é um pavio de destaque, onde mostra que teve defesa dos comprados, tá? Os vendidos derrubaram o preço, perdão, comprado foi no índice. E aí na sequência fez este candle que terminou em baixa, validando esse candle, essa estrela cadente, podendo sugerir um movimento de baixa para que o preço venha buscar esta primeira região aqui de resistência, perdão, de suporte, quiçá a segunda região de suporte. Porém tem uma média móvel de 20 períodos que pode mascar o preço na sua direção de queda, tá? Mascar, que eu digo, é ficar mais lateral antes que ele faça um movimento de queda mais direcional. Vamos dar uma olhada de novo nos 60 minutos, só pontuar uma coisa interessante aqui, lembrando, o IFR do dólar estava estressado, olha só aqui, ó, IFR do dólar estava estressado acima da linha de 70%, podendo, e entrou força vendedora. Ele está levemente abaixo da linha dos 70%, mas ainda vejo pela leitura do gráfico que vai entrar mais força ainda vendedora e empurrar o preço um pouquinho mais para baixo. Vamos dar uma olhada aqui do que está acontecendo nos 60 minutos, que vai dizer mais coisas para a gente, tá? Vamos aproximar bastante o gráfico aqui. Deixa eu tirar essa ferramenta triângulo para depois repegar ela e usar de novo, porque a gente tem que ver o movimento do preço um pouco mais amplo, tá? E olhando o movimento do preço um pouco mais amplo, a gente já consegue entender aqui o que o preço está sugerindo, tá? Olha só, ontem, como eu disse para vocês, tentou
ficar acima dessa média móvel de 20 períodos aritmética verde, depois ficou abaixo desta pancada de alta, tá fazendo um movimento de pullback, depois que a gente teve aqui este movimento de pivô, impulsão, retração, nova impulsão, marcou o pivô, médias móveis alinhadas para baixo, média de 20 alinhada com a média de 9, tá assim bem acima da média de 200, uma trap zone gigante, assim como no índice. Isso faz com que a gente tenha espaço para o movimento do preço se direcionar. Olha só, a gente tem um espaço gigante de 156 mil pontos, lembrando que a média de movimento do dólar é de 54 pontos. A média, isso não quer dizer que vai acontecer este movimento sempre. E olha só que interessante, tá, pessoal? Ontem eu falei para vocês de um alvo de Fibo que nós tínhamos aqui, já podemos traçar aqui nos 60 minutos. E o preço movimento em direção formando o pivô. E o alvo é nos 5 dólares e 11 centavos, é lá para essa região que ele vai buscar esse movimento do preço, pelo menos no primeiro alvo de Fibo de queda, tá? Então a gente tem espaço para cair no dólar, a gente tem espaço para o índice subir, o índice está um pouco mais travado por conta de estar próximo daquela região de suporte, o dólar tem mais espaço para se movimentar hoje, talvez o dólar seja um ativo mais tranquilo de se operar. Então, pessoal, para você que chegou até aqui, te desejo lucro no bolso, desejo um bom dia de ganho, vou esperar vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com a minha conta real, com o dinheiro de verdade no mercado financeiro, na modalidade day trade, mostro as minhas operações do começo ao fim. Eu sempre digo, se você assistir esses vídeos completos que eu mostro do Arriscando a Própria Pele, você vai conseguir entender o caminho para fazer 5 de 1. E o que é o caminho para fazer 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E uma vez que você aprende a receita, é só repetir ela nos próximos meses. Desejo a vocês lucro no bolso, como eu sempre falo aqui para vocês no final dos vídeos do Bom Dia Day Trader, galera. Bora pro game!